Paz, irmãos, tudo bem? Quero convidá-los para meditarmos juntos no Salmo número 5, versos do 1 até o 3, que diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é quem imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Glória a Deus, irmãos. Esse texto, queridos, ele nos revela um pouco sobre quem Deus é. E esse texto diz que Deus, ele é Senhor, ou seja, ele é dominante sobre todas as coisas. O texto também diz que ele é rei, ou seja, ele governa todas as coisas. Tudo está debaixo da autoridade dele. E terceiro, o texto diz que Deus é Deus, ou seja, totalmente separado das suas criaturas e de toda a sua criação. Deus, ele é uma classe à parte das outras classes. Todas as classes, elas têm um grau de finitude e um grau de limitação. Mas Deus, ele não tem finitude, ele é infinito e também não tem limitações. Ele é ilimitado. Então esse texto nos revela a grandeza de Deus, o quanto ele é poderoso, dominante, o quanto ele governa de maneira extremamente poderosa, por ser rei e por ser Deus também. O texto também nos mostra um pouco sobre o salmista e diz que ele está passando por um momento bastante difícil, a ponto de ele gemer em suas orações. E quando ele geme em suas orações, as suas orações, elas têm um alvo, elas têm um foco, e o foco é os ouvidos de Deus. Ele diz assim que durante a manhã o Senhor ouvirá a voz dele. Ou seja, o salmista sabe para quem ele está orando. Ele sabe que ele está orando para um Deus, que é Rei, que é Senhor e que está vivo. Porque somente um Deus vivo pode escutar. A Bíblia fala no Salmo 115 que o Deus das outras nações são obras das mãos dos homens, pois eles têm olhos e não vê, têm boca e não fala, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam, têm ouvidos e não ouvem. São deuses que não têm vida, mas o nosso Deus, o Deus do salmista, é um Deus vivo. E isso nos ensina, irmãos, que quando nós dirigimos a nossa oração a Deus, não estamos falando com um objeto de ouro, ou de prata, ou de cobre, não. Nós estamos falando com um Deus vivo, um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que inclina os ouvidos para nos ouvir. A Bíblia fala no Salmo 68, levante-se, Deus. Ou seja, é um clamor para que Deus ele haja, para que Deus interfira em algo. Ou seja, Deus é um Deus vivo. E o salmista, quando clama a Deus, ele confia que Deus não somente o ouvirá, mas que também o responderá. Porque ele diz assim no verso 3, Senhor, de manhã ouvirás a minha voz. Eu orarei a ti e ficarei esperando. Ou seja, ele sabe que Deus irá respondê-lo. Todas as vezes, irmãos, que nós formos orar, precisamos ter a plena certeza de que Deus nos responderá, mais cedo ou mais tarde, com um sim ou com um não, mas certamente Ele nos responderá. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero te convidar a concentrar a sua atenção em alguns fatos acerca desse salmo. Primeiro, que Deus é um Deus vivo. E além de um Deus vivo, um Deus que responde. E que quando você clamar a Ele, você pode ficar esperando, porque Ele vai certamente te responder. E saiba que o Deus a quem você clama, Ele é Deus, Senhor e Rei. Ou seja, não há absolutamente nada que Ele não possa fazer.
A Bíblia diz assim que para Deus não há absolutamente nada impossível. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que nós podemos falar com o nosso Deus com total confiança. Se você puxar na sua memória e se lembrar de tantas orações que o Senhor já te respondeu, a sua incredulidade vai ser esmagada e a sua fé voltará a crescer, sabendo que Deus responde às suas orações. O Senhor não mudou. O passar dos séculos não deixou o Senhor surdo de um ouvido, não deixou o Senhor tapado do outro, mas o Senhor continua ouvindo. A Bíblia fala em Tiago que nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus não mudou, Ele continua ouvindo e respondendo orações. Se você está orando a um Deus tão poderoso assim como o nosso Deus, tenha certeza que Ele te responderá. Continue com fé, continue clamando. Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. Peço a você que compartilhe essa palavra com mais alguém que já perdeu a fé na oração. Igreja do Senhor, volte a orar. Irmãs e irmãos, crianças e velhos, voltem a clamar a um Deus vivo que responde em oração. Eu me lembro quando eu era ainda bastante jovem, tinha cerca de 17 anos de idade. Eu e alguns amigos nos reunimos para orar na igreja. E oramos ali durante alguns dias, todos os dias à noite, nos reunindo para isso. Até que um dia, Deus ele veio através do Espírito Santo sobre o pastor da igreja que estava orando conosco. E o pastor da igreja começou a cantar: clamai-me, clamai-me, clamai-me. Deus está hoje ainda dizendo à sua igreja: clamai-me, clamai-me, clamai-me. Um dia quando eu orava, Deus disse a mim: Piotr, o meu povo não teria a metade dos problemas que eles têm se eles orassem. Vamos, irmãos, voltar a clamar, voltar a gemer. Vamos novamente dobrar os nossos joelhos diante de um Deus que responde às nossas orações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.